A história tem o hábito de fechar um ciclo, muitas vezes com ironia. Em meados do século XX, foi a União Soviética, sob o general Joseph Stalin, que financiou a insurgência comunista de Mao Zedong, ajudando-o a vencer a Guerra Civil Chinesa e a estabelecer a República Popular da China. Moscou era o irmão mais velho, Pequim, o estudante aplicado. 70 anos depois, os papéis se inverteram. A União Soviética não existe mais, e a Rússia de Vladimir Putin, presa em uma guerra de atrito na Ucrânia, agora se vê de joelhos perante outros. Sua capacidade de sustentar o conflito depende de apoio externo, que Putin precisa buscar no Irã, na Coreia do Norte e, acima de tudo, na China. E embora Pequim não envie armas ou conselheiros militares, fornece componentes de uso duplo que mantém viva a máquina de guerra da Rússia, desde nitrocelulose para a produção de pólvora até maquinário para fábricas de armas, e microeletrônica e semicondutores para sistemas de orientação de mísseis. Em suma, a China fornece quase tudo de que Putin precisa para perseguir sua visão de subjugar a Ucrânia e reafirmar o domínio sobre o espaço pós-soviético. Isso levanta uma questão central: que preço o Kremlin terá de pagar pelo apoio chinês? Será que Putin, ao perseguir um sonho do século XIX, o que ele agora chama de Ruski Mir, mundo russo, colocou seu país em um caminho que o levará a perder sua independência econômica e geopolítica? Em termos mais diretos, estaria a Rússia se tornando um vassalo da China? A tese de vassalização é, claro, provocativa. Alguns analistas falam de Moscou como o novo tributário de Pequim, outros descartam tais alegações como sensacionalistas. Mas 3 anos após o início da invasão em larga escala da Ucrânia, temos dados suficientes para examinar a questão com clareza. Vamos examinar tudo isso. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Para entender a profundidade da atual dependência da Rússia em relação à China, vamos voltar ao ano 2000, quando Putin assumiu o poder no Kremlin. À época, a Rússia desfrutava de superioridade militar e tecnológica inquestionável sobre a China, e ninguém em Moscou via Pequim como um parceiro igual. A prioridade de Putin era restaurar a estatura geopolítica da Rússia após a humilhação e o caos da década de 90. E o parceiro-chave nesse projeto não era a China, mas a Europa, com seu capital de investimento e tecnologia avançada. 2 momentos decisivos mudariam esse equilíbrio, ambos ligados à Ucrânia. O primeiro foi em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e o Ocidente respondeu com sanções. Moscou respondeu com o chamado pivô para o leste, uma aproximação da China simbolizada pelo lançamento do gasoduto Força da Sibéria e um acordo de gás de 30 anos no valor de 400 bilhões de dólares. O verdadeiro propósito desse pivô não era romper os laços com o Ocidente, mas sinalizar que havia alternativas na Ásia. Na prática, porém, as elites russas resistiram a uma integração mais profunda com a China, evitando a iniciativa do Cinturão em Rota de Pequim e promovendo seus próprios projetos, como a União Econômica da Eurásia. Essa estratégia de equilíbrio entre Europa e China durou até a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. Apesar de anos de retórica sobre um pivô para o leste, às vésperas da guerra, a União Europeia ainda era o maior parceiro econômico da Rússia. A União Europeia representava 38,2% das exportações russas, contra 14% da China, e 32% das importações russas, contra 24,8% da China. Não era apenas uma questão de volume. A Europa fornecia ao Kremlin um mercado lucrativo, estável e em moeda forte, e, de forma igualmente crucial, um fluxo constante de tecnologias avançadas, maquinário e know-how industrial. O dia 24 de fevereiro de 2022 mudou tudo isso. A invasão da Ucrânia abalou não apenas a arquitetura de segurança da Europa, mas os próprios fundamentos do modelo econômico da Rússia. Diferentemente da tímida resposta ocidental à anexação da Crimeia, a reação à invasão de 2022 foi rápida e severa. A Rússia foi atingida por uma gama sem precedentes de sanções. Entre 2021 e 2024, as exportações da União Europeia para a Rússia despencaram de 32% para 10% e as importações caíram de 38,2% para 15%.
esses laços quase certamente continuarão a se desgastar. Assim, Moscou perdeu seu maior mercado e a capacidade de jogar a Europa contra a China. Depois de 24 de fevereiro, restava apenas uma opção: um mercado, um parceiro. A China se tornou a tábua de salvação do Kremlin e a dependência se aprofundou. A primeira prova dessa crescente dependência é a mudança nos padrões comerciais da Rússia. No vácuo criado entre a Rússia e a Europa, a China se moveu instantaneamente. O comércio bilateral disparou para 245 bilhões de dólares em 2024. As exportações chinesas aumentaram de 25% em 2021 para quase 50% em 2024. Já a sua participação nas exportações russas dobrou de 15% para 30%. Mas volume bruto do comércio não conta toda a história. O verdadeiro quadro da dependência surge quando vemos a estrutura desse comércio, que espelha um padrão pós-colonial: matérias-primas em trocas de produtos acabados. Não é coincidência que os analistas descrevem cada vez mais a Rússia como a hinterlândia da China, ou um estado fantoche de recursos. A Rússia agora exporta para a China quase exclusivamente commodities de baixo valor, enquanto importa bens tecnológicos de alto valor. Os números não poderiam ser mais claros. Matérias-primas não processadas são cerca de 90% das exportações da Rússia para a China, principalmente combustíveis fósseis, metais, minérios e madeira. Em troca, a Rússia importa produtos manufaturados. Mais da metade das importações chinesas são maquinários e equipamentos, 23%, veículos, 21% e eletrônicos, 15%. É importante notar que, embora a China tenha se tornado um parceiro existencial para a Rússia nos últimos 3 anos, uma relação da qual a sobrevivência do Kremlin depende, a Rússia continua sendo um ator secundário na economia chinesa. Os números falam por si. Apesar do comércio bilateral recorde, a participação da Rússia no comércio global da China permanece marginal. Em 2024, a Rússia representou apenas 3,23% das exportações e 5% das importações chinesas. Ou seja, a Rússia fora meros 3,97% do comércio exterior da China. Uma mudança similar é visível nos mercados de câmbio. Enquanto Vladimir Putin apresenta a Rússia como líder na luta global contra a hegemonia do dólar e fala em restaurar a soberania monetária, os dados contam uma história muito diferente. No caso da Rússia, desdolarização significou uma coisa: yuanização. Isolada do sistema SWIFT, a Rússia foi forçada a transferir suas transações comerciais para a rede CIPS da China, e a participação do yuan no comércio internacional da Rússia explodiu. Antes de 2022, apenas cerca de 0,4% do comércio russo era liquidado na moeda chinesa. Hoje, esses números é de quase 40%. O yuan também se tornou a principal moeda da reserva da Rússia. Ele responde por cerca de 60% do Fundo de Bem-Estar Nacional, o colchão financeiro do Kremlin. Na bolsa MOEX de Moscou, a participação do yuan nas transações subiu para 54% em maio de 2024 e, após as sanções dos Estados Unidos sobre a bolsa em junho daquele ano, as negociações em yuan dispararam para 99,8%. Essa yuanização dá a Pequim uma enorme alavancagem sobre Moscou. A estabilidade financeira da Rússia, suas reservas de moeda forte e até sua capacidade de conduzir o comércio internacional agora dependem das decisões tomadas no Banco Popular da China. O Kremlin tolera essa profundidade assimétrica econômica por uma razão simples: a China está impulsionando a máquina de guerra da Rússia. A produção russa de tanques, mísseis e munições agora depende criticamente de importações chinesas em setores industriais-chave. Pequim se tornou o maior fornecedor da Rússia dos bens de uso dual. Entrega semicondutores, máquinas controladas por computador avançadas, ou CNC, necessárias para a fabricação de armas de precisão, sistemas ópticos e nitrocelulose, o ingrediente central no propelente de artilharia. Os dados são contundentes. Em 2023, cerca de 90% das importações de microeletrônica da Rússia vieram da China. As importações de CNC chinesas atingiram quase 70% de todas as entregas no final de 2023. As exportações de nitrocelulose, praticamente nulas antes da guerra, saltaram para 700 toneladas em 2022 e mais de 1.300 toneladas em 2023.
O apoio da China também é adaptável, mudando para atender às necessidades do campo de batalha russo. Por exemplo, em meados de 2022, enquanto os russos construíam linhas defensivas em antecipação a uma contraofensiva ucraniana, as exportações chinesas de equipamentos de construção aumentaram quase 4 vezes. Foram esses equipamentos chineses que ajudaram a construir a famosa linha Surovikin, que frustrou os ucranianos em 2023. Drones oferecem outro exemplo. À medida que a guerra evoluiu para o uso de drones guiados por fibra ótica, o apoio chinês novamente se ajustou. Apenas em agosto de 2025, a China exportou para a Rússia cerca de 528 mil quilômetros de cabo de fibra ótica e 47 milhões de dólares em baterias de íon-lítio. A China também se tornou um canal para a evasão de sanções. Um relatório da Escola de Economia de Kiev descobriu que 18% dos componentes críticos que a Rússia usa no campo de batalha, oficialmente vindos da China, são, na verdade, peças de fabricação ocidental comprados por meio de redes de intermediários na China e em Hong Kong. A conclusão é simples. Sem a China, a máquina de guerra da Rússia desaceleraria drasticamente ou talvez pararia por completo. A capacidade da Rússia de travar uma guerra longa na Ucrânia agora depende de Pequim. E, para a sorte de Putin, Pequim não tem interesse em encerrar a guerra rapidamente. A China vê vantagens estratégicas próprias. O conflito acelera a expansão de Pequim na Ásia Central em detrimento da Rússia, ao mesmo tempo que desvia a atenção e os recursos dos Estados Unidos do Indo-Pacífico. Em 4 de fevereiro de 2022, apenas 3 semanas antes da invasão da Ucrânia, Putin e Xi Jinping assinaram uma declaração conjunta em Pequim, proclamando uma parceria sem limites e uma cooperação sem áreas proibidas. A parceria de fato se aprofundou, mas em termos elaborados quase inteiramente em Pequim, não em Moscou. Com tamanha alavancagem, controle sobre economia e máquina de guerra russas, a China utiliza para perseguir seus próprios interesses. Moscou aceita a assimetria porque não tem espaço de manobra. Nada ilustra melhor esse desequilíbrio do que as paralisadas negociações sobre o gasoduto Força da Sibéria 2. Para a Rússia e a Gazprom, o projeto é existencial. Ele redireciona os campos de gás da Sibéria Ocidental, que antes abasteciam a Europa, e os conectaria ao mercado chinês. Para Moscou, isso é estratégico, a única válvula de escape para a sua indústria de gás após perder a União Europeia. Mas Pequim não tem pressa. Está deliberadamente prolongando as negociações para forçar a Rússia a aceitar termos desfavoráveis. Relatos da mídia indicam que a China está exigindo preços próximos às tarifas domésticas e subsidiadas pelo Estado russo. Também resiste ao contrato de 30 anos que Moscou deseja, pressionando por compromissos mais curtos. A suposta parceria sem limites ainda é minada pela relutância da China em investir na Rússia. Embora Pequim esteja feliz em negociar com Moscou, está menos disposta a alocar capital lá. Dados russos mostram uma queda no investimento estrangeiro direto. O IED total caiu cerca de 500 bilhões de dólares no final de 2021 para apenas 220 bilhões no final de 2024. E, ao contrário das expectativas do Kremlin, o capital chinês não preencheu essa lacuna. Como observa um relatório do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança, o investimento chinês na Rússia sempre foi modesto, mas desde 2024, nenhum novo projeto importante foi lançado. Para Pequim, os riscos da exposição a longo prazo à economia instável e sancionada da Rússia superam quaisquer benefícios potenciais. O simbolismo é impressionante. Mesmo enquanto os gigantes de energia ocidentais como a BP e a Shell deixaram a Rússia após 2022, as gigantes estatais da China se recusaram a comprar seus ativos, temendo as sanções secundárias do Ocidente. Tudo isso revela as prioridades de Pequim. Primeiro, os laços econômicos com o Ocidente ainda são mais importantes para a China do que assumir o controle econômico da Rússia. Segundo, Pequim entende o desespero de Moscou. A Rússia não tem parceiros alternativos nem alavancagem. Então, por que a China arriscaria sanções ou investiria bilhões em uma economia de guerra instável, quando pode simplesmente comprar commodities com desconto e ditar os termos do comércio? A crescente dependência econômica da Rússia está se traduzindo em uma perda de influência geopolítica. O preço que Putin paga pelo apoio chinês é uma aceitação implícita do status de parceiro júnior no que antes era o território incontestável de Moscou.
A Ásia Central, o calcanhar de Aquiles da Rússia, foi por séculos sua esfera de influência exclusiva. A guerra na Ucrânia subverteu essa ordem. Drenada militar e financeiramente, a Rússia não tem mais os recursos para manter sua posição hegemônica na região. A China ocupou esse vácuo de forma rápida e implacável. O sinal mais claro dessa mudança é a rápida ascensão do formato diplomático C+C5, um fórum entre a China e os 5 estados da Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e que exclui a Rússia. Em 2022, pouco depois da invasão da Ucrânia, o formato foi elevado a reuniões em nível de chefes de Estado. Pequim também começou a se expandir na esfera da segurança, impulsionando as exportações de armas para a Ásia Central e estabelecendo uma base militar no Tajiquistão. Segundo vazamentos, o Uzbequistão pode em breve assinar um acordo com a China para caças de última geração. Ao mesmo tempo, Pequim está impulsionando grandes projetos de infraestrutura com um objetivo estratégico: contornar o território russo e quebrar o monopólio de Moscou sobre o trânsito entre a Ásia e a Europa. O mais significativo desses projetos é a ferrovia China-Quirguistão-Uzbequistão, planejada há muito tempo, cuja construção finalmente começou em 2025. Uma Rússia enfraquecida não pode bloquear essas iniciativas, deve aceitá-las. A região caiu em uma divisão de papéis tácita. A Rússia, por enquanto, fornece segurança por meio de suas bases militares, enquanto a China assume a economia e a infraestrutura. É um modelo de dependência clássico, no qual o parceiro mais fraco, Rússia, mantém a ordem na periferia para a potência dominante, China, que colhe os verdadeiros benefícios. Uma dinâmica semelhante, embora em menor escala, está surgindo no Ártico. Ansiosa por tecnologia e capital chineses para explorar seus recursos do norte, a Rússia é cada vez mais forçada a conceder a Pequim acesso a uma região que há muito considerava uma esfera de influência exclusiva. Apesar das evidências esmagadoras de uma assimetria crescente, a tese de vassalização ainda enfrenta resistência. Analistas argumentam que a Rússia mantém certos atributos que a distinguem de um Estado satélite clássico e conferem ao Kremlin alguma margem de manobra estratégica. Primeiro, a Rússia é a maior potência nuclear do mundo e um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Seu arsenal nuclear é a pólice de seguro definitiva de Moscou, uma que impede Pequim de exercer coerção direta. Em vários campos técnico-militares, como motores a jato e defesa aérea, a Rússia ainda mantém uma vantagem sobre a China, o que lhe confere uma moeda de troca limitada mais genuína. As matérias-primas russas também têm peso estratégico no caso de um potencial bloqueio marítimo dos Estados Unidos à China. O Kremlin também está fazendo esforços deliberados para diversificar suas relações externas. Sua cooperação intensificada com a Índia, um rival estratégico da China, bem como com o Irã e os estados do Golfo, visa criar contrapesos políticos à influência chinesa e evitar a dependência total de um único parceiro. Esses argumentos refutam a ideia de dependência? Não, mas eles esclarecem sua natureza. Na realidade, nenhum desses fatores pode compensar a assimetria fundamental nas dimensões econômica, tecnológica e financeira. Um arsenal nuclear pode salvaguardar a sobrevivência do Estado russo, mas não protege sua economia da iuanização nem liberta sua máquina de guerra da dependência de ferramentas CNC e semicondutores chineses. Da mesma forma, as tentativas de diversificação de Moscou têm efeito limitado. Nem Índia ou Irã possuem capacidades econômica ou tecnológica para substituir a China como principal credor da Rússia, como importador de matérias-primas ou fornecedor de componentes essenciais na escala necessária. Mesmo as vantagens tecnológicas da Rússia se tornaram ativos que o Kremlin está cada vez mais disposto a trocar por apoio chinês imediato, em vez de uma base para uma autonomia genuína. A vassalização moderna não requer governar um país por meio de seu embaixador. Trata-se de construir uma arquitetura de dependência tão rígida que o parceiro mais fraco não pode escapar sem incorrer em altos custos. A Rússia ainda mantém as aparências externas de status de grande potência e retém liberdade de ação em questões secundárias. Mas nas áreas essenciais para a sobrevivência do regime e a continuação da guerra, sua autonomia estratégica encolheu drasticamente. Isso leva a uma questão: por que as elites do Kremlin, conscientes desse desequilíbrio, o aceitam?
A resposta não reside apenas na necessidade econômica, mas também na ideologia. A hipótese de vassalização da Rússia pela China se sustenta em grande parte. A dependência de Moscou em relação a Pequim é estrutural, assimétrica e, o mais importante, está aumentando. A China controla os principais fluxos financeiros da Rússia, yuanização, impulsiona sua máquina de guerra e a está empurrando para fora de esferas de influência tradicionais, como a Ásia Central. Alexander Gabuev, diretor do Centro Carnegie para a Rússia e Eurásia, em Berlim, enfatiza que isto não é acidental. A Rússia está, em suas palavras, se trancando na vassalização. O Kremlin está plenamente ciente da crescente assimetria e da erosão de sua autonomia estratégica, mas aceita essa realidade. Para Vladimir Putin, a guerra na Ucrânia e o confronto com o Ocidente se tornaram um princípio primordial, se não uma obsessão declarada, subordinando toda a máquina do Estado. Nessa visão de mundo, o apoio chinês não tem preço e seu custo é meramente secundário. O próprio Putin deu a justificativa ideológica para a virada estratégica de Moscou em direção à China, recorrendo a analogias históricas enraizadas. Em 3 de novembro de 2023, durante uma reunião com a Câmara Cívica da Rússia, ele invocou a figura do príncipe do século XIII, Alexander Nevsky. Putin lembrou a seu público que Nevsky viajou para o leste até a Horda Dourada para obter um jarlik, uma licença formal para governar, que lhe permitiu reunir a força necessária para defender a Rus dos invasores ocidentais, os Cavaleiros Teutônicos. Putin disse, abre aspas, a horda mongol se comportava de forma arrogante e cruel, mas não tocaram no que era mais importante, nossa língua, tradições e cultura. Precisamente o que os conquistadores ocidentais procuravam destruir. De muitas maneiras, o mesmo está acontecendo hoje. Fecha aspas. A analogia é surpreendentemente sincera. Na releitura de Putin, a horda moderna é a China e os conquistadores ocidentais são a OTAN e os Estados Unidos. Como Gabuev interpreta, Putin faz uma escolha estratégica consciente. Ele prefere ser um vassalo da China, que não interfere nos assuntos internos da Rússia e não ameaça sua identidade cultural, se essa dependência lhe permitir travar o que ele vê como uma luta existencial contra o Ocidente, retratado como decadente e mortalmente perigoso para a Rússia. A perda da soberania econômica se torna o preço para preservar a soberania cultural e sustentar uma cruzada anti-ocidental. Porém, essa vassalização não significa subordinação total ou incondicional. Como observa Gabuev, até a Coreia do Norte mantém alguma margem de manobra em relação a Pequim. A Rússia também tentará preservar a aparência de autonomia, mas nas questões que importam é a China que tem a voz decisiva. Agindo de forma pragmática, Pequim continuará usando sua crescente alavancagem para extrair mais concessões de Moscou. Acesso às mais avançadas tecnologias militares da Rússia, entrada preferencial nos setores de recursos do Ártico e da Sibéria e, no futuro, talvez até limites à cooperação militar russa com os rivais da China, como a Índia ou o Vietnã. Que futuro aguarda a Rússia neste novo papel? Gabuev vê a Rússia como um Irã gigante da Eurásia, um país isolado do Ocidente com uma economia mais atrasada tecnologicamente. No entanto, como o Irã permanecerá resiliente a sanções, autossuficiente em setores-chave e capaz de sustentar programas de armas avançadas. O regime não irá colapsar, mas a Rússia será fundamentalmente transformada, perdendo parte de seu protagonismo e se tornando um instrumento na rivalidade global de Pequim com Washington. O saldo final para a Rússia é ao mesmo tempo trágico e irônico. Vladimir Putin, obcecado em subjugar a Ucrânia e restaurar o domínio imperial na Europa Oriental, criou uma rivalidade na qual a sobrevivência de seu regime depende de um jarlik emitido em Pequim. O preço de seus sonhos imperiais no Ocidente foi a perda da soberania estratégica da Rússia no Oriente.